Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Olha só, direto da cozinha do showroom da Ornari aqui no D&D. A gente vai fazer uma live hoje para falar um pouco sobre o mercado e de uma maneira muito profunda, mas descontraída. Quem vem conversar com a gente é Liana Bittencourt, ela que é diretora executiva do Grupo Bittencourt. Ela é graduada em administração pela PUC, tem MBA executivo pela FIA, né? Mas tem mais de 20 anos de experiência em franchising, em varejo, em redes de negócio, membro do Capitalismo Consciente, enfim, e aquele mulherão que é mãe, empreendedora, né? Apaixonada pela vida, coisas de mulheres poderosas. E eu quero conversar um pouquinho com a Liana para contar pra gente sobre como anda o consumo atual, como anda o consumidor, né? Quais são as diretrizes que guiam os novos consumidores. Acho que ninguém melhor do que a Liana para contar pra gente um pouco sobre como anda esse novo consumo, né? Olha, tem muitas palavras-chave aqui que a gente vai falar durante a nossa live já tô ansiosa aqui. Deixa eu convidar. Liana, vem conversar com a gente. Deixa eu ver se tá aqui ela. Vem contar um pouquinho pra gente sobre a situação atual do mercado. Seja muito bem-vinda! Obrigada, Ai, que querida. linda! Como é que você tá, Ali? Tudo bem, por aqui tudo ótimo, em família, né? Acho que é um momento bem Graças a legal e bem Deus, graças a vida. Deus. Deixa eu te agradecer por abrir as portas da sua casa, por abrir um espaço aí na sua agenda, por vir contar um pouquinho do que você tem tanta propriedade, né? Que é esse mundo do varejo, esse mundo do comércio, esse mundo do consumidor, né? Que acho que tá todo mundo muito curioso para saber também como é que anda, né? Esse movimento agora, né, Eli? Sem dúvida. Muita coisa tem mudado, muita coisa são novas. Ô, Nath, eu não sei se novas, mas assim, a pandemia forçou um determinado comportamento. É verdade. Imagina que a gente que estuda muito consumidor, elencava sempre na geração X, Y, Z, né? Sempre com características de comportamento diferentes. E de repente estava todo mundo em casa se comportando mais ou menos da mesma forma. Então, é, eu acho que a pandemia trouxe uma maior para as pessoas, elas aprenderam e fizeram a sua jornada Verdade. digital. Tempo, elas estão interpretando melhor as empresas, né, buscando aquelas que É verdade. faz mais sentido para elas e não necessariamente só vendem. Então tem uma mudança aí para um ativismo bem forte. Olha só, engloba tanta coisa, gente, isso que você contou agora, porque se a gente pegar esse princípio que as pessoas estão esperando um algo a mais, né, Helena, das empresas, não simplesmente a apresentação ou a venda ou a entrega, né, já que hoje está tudo muito digital. Eu acho que, assim, inevitavelmente, esse mundo digital, né, essa entrega digital aconteceria na escala que a gente está vivendo hoje, mais cedo ou mais tarde, né? A gente não esperava que fosse tão rápido, né? Em 3 meses, talvez em 5 anos. Mas ela aconteceu em 3 meses, é uma coisa que a gente já sabia que futuramente isso ia acontecer. Ter uma percepção diferente, né? Uma percepção diferente do consumidor perante o mercado, né? Perante as empresas. Como que é essa percepção? Tá funcionando direitinho, Nath? Tá, para você tá falhando? É um pouquinho, mas se tá para você, está tudo bem. É que eu vi aqui algumas pessoas. Olha, o consumidor ele está mais ativista de causa. Então, as empresas que tiverem um propósito claro, uma percepção de que elas devem entregar mais do que o lucro do curto prazo, uma entrega apenas daquele serviço ou produto que elas fazem, eu acho que elas vão ganhar o coração e, por consequência, o engajamento emocional dos seus consumidores. Olha que Eu vi palavra interessante. Eu vi muita gente nesse período, inclusive, dizendo assim, eu fiz um dia uma live com a Ana Paula Padrão e ela dizia, estou anotando no meu caderninho todas as empresas que estão fazendo bem, porque com essas eu vou querer me relacionar. Eu estou dando esse exemplo e é público, mas é porque as pessoas estão pensando na empresa como algo a mais, assim, como tudo está um clique. O digital
facilitou a vida do consumidor de uma forma que ele pode trocar uma marca pela outra. Mas se ele tiver uma conexão emocional com essa marca, dificilmente ele vai trocar. Então, clientes ativistas, o consumidor está mais ativista, ter clientes embaixadores é o que toda marca deveria olhar com bastante atenção. E para isso, É verdade. precisa ter propósito. Tá travando? Um pouquinho, mas dá para entender. Tá bom. E para isso precisa ter propósito claro, precisa de fato fazer um trabalho mais do que entregar aquele seu produto ou serviço Produto simples, convencional. né? E além. O que seria ir? E uma coisa também que a gente pode. Às vezes as pessoas se perguntam, né? Vai entregar o que a mais? E a verdade não é que você vai entregar algo palpável, né? Não é que você vai mandar uma lembrança, mas e sim fora da caixinha. Tem essa vertente também, Liana? Ops, agora travou ali de verdade. Voltou. Você conseguiu pegar a pergunta que eu te fiz agora? Repete para mim, por favor. Essa questão, né, do o entregar a mais, às vezes fica um pouco aberto para a pessoa, porque não é simplesmente você entregar algo palpável, né? É algo muito além, que é o que você falou do engajamento emocional, né? A gente até estuda muito essa questão do varejo, Nath, e a gente vem dizendo assim, ó, as operações de varejo tornar delivery de tudo. O que é delivery de tudo? É verdade. Elas fazem delivery dos seus produtos, ok. Eu digo que até de produto, mas fazer delivery de relacionamento, delivery de uma solução completa, delivery de um encantamento com o consumidor. Então, se o consumidor não for até você, vá até ele de alguma forma. Né? Vá até ele. Olha como a gente está se conhecendo aqui hoje. Olha que bacana, né? Fazendo uma live, cada um num lugar. Por que não isso com o consumidor? Se ele não puder ir até você, por que você não pode fazer um relacionamento mais forte com ele, sem necessariamente a visita local? E olha, Nath, vem uma frente nova que eu acho que a gente vai ver muito, já está começando aqui no Brasil, que é o live commerce. Então, é como você está fazendo aqui hoje. Você a partir de um local e você vai com o seu consumidor. Para se relacionar com o consumidor, para se relacionar com os parceiros também, né? Seja de uma forma a levar um conteúdo para o seu cliente final, né? Como a gente faz aqui na Ornari também, a gente traz assim grandes símbolos como você para contar para a gente um pouco sobre como anda o mercado, né? Isso é interessante para os parceiros, é interessante para cliente, é interessante para a gente como marca também, para começar a pontuar e se posicionar. Acho que a Ornari vem desenvolvendo um trabalho virtual super presente e consistente, que eu acho mais importante, que você, eu vou entrar no engajamento, vou fazer live, aí você faz 2 dias, 3 dias e para, não faz mais, né? A gente, acho que existe a consistência em qualquer que seja a empresa também é um quesito extremamente importante nesse período, né? Para entregar esse tipo de engajamento. A pandemia não vai acabar com a liberação das pessoas irem à rua. Vai ter um grupo ainda de risco que vai ter mais receio, vão ter aquelas pessoas mais prevenidas que vão escolher melhor a sua saída. Então, o live commerce é uma solução para você se aproximar sem necessariamente estar junto presencialmente. Por isso é tão contemporâneo. E eu comecei a estudar isso na viagem para Nova York no começo do ano, e isso é uma iniciativa muito dos chineses também. Então, em Nova York, a gente já tinha 400 varejistas usando live commerce. Aqui no Brasil, você já vê algumas iniciativas de marcas falando, olha, agora eu vou fazer também meu relacionamento por streaming, a gente vai poder ver, quer dizer, como eu estou vendo aqui o showroom da Ornari, sabe? É uma exploração da tecnologia a favor do relacionamento. Isso vai ser muito rico. Ó, você sabe que você tá falando, e eu tô aqui anotando as frases que você fala, porque eu tô amando a composição da frase, gente. Muito bom. Mas você comentou também agora há pouco que um quesito muito importante, que é
delivery de tudo, né? Uhum. Como que o consumidor está se posicionando perante a esse boom que ele recebe, né, de informação? Olha, voltou? Voltou, mas eu te ouvi. É, na verdade, Nath, eu acho que quem está se mexendo mais são as empresas. Porque o consumidor, ele já pedia hiperconveniência. Ele É já verdade. pedia relacionamento. Ele já pedia que as empresas olhassem para ser mais transparentes, para terem mais propósito. Então, o consumidor já pedia isso. As empresas é que postergavam o atendimento fiel às necessidades do consumidor. Então, hoje, o que o consumidor está tendo é aquilo que ele já esperava. Está no centro das decisões do varejista, é, ser atendido onde e como ele quiser. Se ele quiser buscar um produto na loja, ele vai. Se ele quiser que o produto venha até a casa dele, o produto vem. Então, eu acho que essa forma multi foram as empresas que resolveram agora, por uma necessidade, fazer, mas o consumidor já pedia isso. Isso há muito tempo, né? Já faz projetos de omnicanalidade há muito tempo. Mas ainda eram as empresas mais disruptivas que decidiam fazer. Hoje se tornou uma necessidade. É. Né? Então, quando tinha começado a sua jornada digital, ele sentiu com menos dor a pandemia. E quem estava estático naquele modelo apenas transacional, esse sentiu mais e teve que se movimentar Mover mais. mais. Então, eu não acho que o consumidor está sentindo muito. Ele está ali dizendo, ah, que legal, agora as empresas estão fazendo aquilo, Já tá aquilo mais que eu... prático. Exato. Quem está tendo que se movimentar mesmo são os empresários e tudo mais. Eu acho que existia um pouco antes aquela vergonha de você se colocar só online, né? A gente começa a ver que facilita muito, mas acho que existiu um tempo atrás uma certa vergonha de falar, porra, você não vai me aceitar aqui presencial, poxa vida, sabe? Tem que ser online, então acho que tinha essa preocupação de, se você não estivesse presencial, se você não estivesse ali à disposição, dava a entender que você estava distratando, né, o atendimento, mas acho que agora o consumidor também começa a olhar que é muito mais prático para ele, que todo mundo quer dar atenção tanto quanto e que pode ajudar a favorecer aí muito mais. Mas e isso também tange muito no que a gente fala sobre a importância de um propósito, né? Tanto das empresas quanto do consumidor mesmo, né? Dele saber exatamente o que ele quer e precisa, né? O Nath, tem um ponto que você tocou, que você falou das viagens, mas eu acho assim, olha, eu não sei você, mas eu nunca tinha ficado tanto tempo em casa, verdadeiramente. E eu nunca reparei o quanto de lixo a gente produz. Não, A é gente sabe, verdade. a gente sabe que produz, mas nunca tinha parado para Analisa. tomar conta com isso. E aí é que eu acho que o consumidor está se tornando mais consciente e ativista. E a gente vai ver um consumo mais consciente, porque você tomou contato com uma discrepância social, você tomou contato com um excesso de desperdício, É, desperdício inclusive do seu próprio tempo. Por que você tem que se deslocar é, horas para fazer uma reunião de 15 minutos se você não poderia fazer virtualmente? Você economizaria tempo de vida, economizaria N atributos, emitiria menos poluição para o mundo. Então tem tanta coisa ao redor desta nova equação que, se a gente tiver de fato um capitalismo mais consciente, um consumo mais consciente, a gente vai ter um mundo melhor. E é isso, para mim, qualidade de vida, a né? grande percepção. A tecnologia a favor da vida, a favor da conveniência, a favor de você ter mais tempo com a sua família, a favor dos negócios, a favor da maior proximidade, apesar de longe. Né? Olha o quanto essa mudança é emblemática, se a gente de fato colocar isso em prática. Então, eu acho que é uma É. reinterpretação das oportunidades, uma reinterpretação da maneira com a qual você serve o outro. E é um pouco disso que você falou. E isso tudo são as conclusões só porque quando eu não estava presencial, eu não estava respeitando. Imagina! Você pode respeitar da mesma forma, entretanto, a distância. E olha o ciclo de economia no mundo. Então, Então,
há de Acaba, se tá. acaba até sobrando mais tempo para você dedicar mais àquele projeto ou àquele cliente. E aí entra naquela coisa que a gente estava falando também, que é a importância do propósito, né? O propósito que você tem de consumir aquele produto e a empresa que propósito vai ter de expandir os seus negócios, de fazer o seu atendimento. O propósito é algo que a gente faz um evento, Nath, que reúne. Olha como são as coisas. A gente faz um evento que reúne 1.500 executivos por ano. CEOs de empresas, 2 dias de conteúdo, e a gente achava que fazia um grande evento porque era de 1.500 pessoas. Mas há 2 anos nós fizemos um tema só sobre propósito. Um evento só sobre. E naquela ocasião a gente traçou uma pesquisa que ainda mostrava que nas redes de essa interpretação verdadeira do propósito ainda era muito pouco significativa. Poucas eram as empresas que tinham interpretado o que significava o propósito, que é o motivo de ser da sua empresa, não é uma ação de marketing, não tem absolutamente nenhuma relação com isso. E agora, o consumidor está dando também uma chacoalhada nas empresas, perguntando qual é o seu principal motivo de existir. Por que é que eu devo adquirir o seu produto e não de um concorrente? O que que você traz de benefício para o mundo? Então, essa pandemia também forçou essas empresas que há 2 anos, na nossa última pesquisa, nem chegavam a 10% de ter efetivamente um propósito, a repensar os seus negócios, a fazer um realinhamento do seu core, um realinhamento da sua interpretação do que eu sou para o mundo. Então, eu digo que isso são marcas com alma. E você vê que no mesmo segmento, por exemplo, em vestuário, que você vê empresas pedindo concordata, dando com dificuldade financeira altíssima, você vê outras crescendo muito forte. Algumas sem tanta emoção com o consumidor, outras com muita emoção com o consumidor. E aí você vai vendo os Alinhando mais trade-offs. ainda agora, né? Exatamente. Fortalecendo a raiz ainda mais agora, né? Eu acho Tem que uma, pes- eles... Pode tem uma falar, pesquisa desculpa. nos Estados Unidos que foi feita com 150 mil consumidores. E eles diziam assim, a marca que eu não tenho engajamento emocional, por mim, se quebrar, eu não estou nem aí. Agora, aquelas que eu entendo que são importantes para mim, dessas eu quero ajudar a manter. Gente, quem é que não quer ter um consumidor dizendo essa marca quer que ela permaneça no mercado? Merece. Essa aqui, Não entende? faz diferença. E falhou um pouquinho, ele voltou? Voltou. E isso que a gente está falando, a gente fala, conversa muito com arquitetos aqui, né? O público muito da Ornari também é composto de arquitetos. E quando a gente fala de empresas, né, o propósito da empresa, o porquê que você está fazendo aquilo, por que ele vai escolher você, a sua empresa, não outra empresa, acho que isso reflete diretamente para quem também presta serviço, como é o caso dos arquitetos, né? Por que vai preferir o seu trabalho, o seu escritório, o seu desenho, o seu traço, do que o do seu colega. Então, eu acho que isso também é uma coisa que a gente começa a pensar e trazer isso para vida real, o escritório de arquitetura também, né? Isso são relações entre pessoas. Hoje não é mais transacional, é relacional. As pessoas, se for para trocar, tá um clique. Uma troca de outro pelo preço, é um clique, uma comparação entre outros. Mas eu vou optar, me relacionar mais e ser embaixador daquelas empresas que têm causa, portanto têm propósito, e que eu me relaciono com elas, eu tenho engajamento emocional. Então é uma mudança relevante. Talvez essa nossa geração não vá fazer essa grande mudança, mas a geração dos nossos filhos vão, Sim, que já seguinte. nasce com uma outra cabeça, com uma interpretação do mundo de uma outra forma, com um senso de sustentabilidade muito forte. Então, é ótimo que, eu digo assim, a pandemia foi muito dura, mas para quem aproveitou para uma oportunidade de se repensar, ela foi um momento único. E eu acho que é isso que as empresas deveriam considerar. Que é uma palavrinha que a gente tem ouvido muito nesse tempo, e acho que vale a pena a gente ser um pouco repetitivo, que é o ressignificar o mercado, né? Ressignificar o negócio. E acho que aqui, nesse momento, é que encaixa essa palavra e você procurar esse novo propósito para quem ainda não se encontrou, não se encaixou. Você acha que as empresas estão entendendo um pouco esse movimento do propósito, de se ressignificar, de ter um motivo para viver? Você acha que as empresas mas a atmosfera geral está entendendo isso? Assim,
Deixa eu pensar. Há 2 anos, quando a gente fez essa pesquisa, eu podia te dizer, menos de 10% interpretaram isso. Olha Hoje, isso. Gente, uma taxa muito baixa. e era uma pesquisa em rede de negócios. Se a gente fizesse de novo, eu acho que essa taxa teria aumentado. Mas é uma mudança gradual e quem vai trazer o maior impacto nas empresas vai ser o consumidor que vai pedir isso, que vai trocar. Então, eu acho que uma boa parte sim, mas eu ainda não acho que é a maioria. Olha que curioso. Não ser a maioria e não ser nem a metade, isso já mostra a necessidade de mudança tão hard como a gente teve nos últimos 3 meses para um cenário num curto período de tempo, né? Exatamente. E é um ressignificar mesmo, é um realinhamento mesmo. Porque, olha, tem uma outra frase, essa me chamou muito a atenção pessoalmente, empresarialmente, de um estudo de Harvard, que dizia assim, que as empresas não morrem, desaparecem, porque elas tentaram e erraram. E elas desaparecem, é do José Salib Neto essa frase. Elas desaparecem porque elas fizeram repetidamente a mesma coisa que dava certo. Imagina que é você achar que aquilo que você fez e deu certo serve para a evolução da sua empresa e não serve mais. Então, quando você pensa que as empresas que desapareceram, não é porque elas fizeram muitas coisas e erraram, foi porque elas fizeram a mesma coisa o tempo inteiro. Então, é um momento de reinterpretação, é um momento de ressignificar, é um momento de repensar. Eu estava te contando, Nath, que a gente faz esse evento, e eu achava, por ser o maior da América Latina, que, nossa, a gente já fazia um evento muito grande, 1.500 pessoas. Agora a gente está modelando um para 100 mil. Mudou o patamar. Mudou tudo. Só porque um era essencialmente presencialmente, o outro também online. Olha como a gente não estava olhando todo, Fora da caixinha, né? Não entende? estava É, pensando fora. é a tecnologia a serviço do relacionamento, ela muda tudo. Você sabe que é um pouco assustador isso, né? Você pensando como empresa, você fala, gente, eu vou ter que fazer tudo diferente a cada ano. E não é um prazo longo, e nem um prazo curto, né? Eu acho que esse é um prazo, a gente for ver a cada um ano. A cada janeiro eu tenho que fazer tudo completamente diferente dentro da mesma empresa com o mesmo produto. Ou de repente mudar completamente até o produto. Então eu acredito, assim, com a cabeça um pouco de empresária, como isso é assustador, né? Para mim, para todo mundo aqui também que é empresário, tem esse susto, mas a forma como isso reverbera no mercado, da visão de negócio, da visão de marca, a longo prazo, isso te leva lá em cima. Você tem essa visão também? Diante Sim, dessa frase que você acabou de ler? Você acabou de tenho contar pra sim. gente, na verdade. Não, sem dúvida. E eu acho que essa é um desafio que a gente deve fazer pessoalmente antes, né? É. Como é que eu olho a minha empresa? Eu acho que tem uma pergunta que as empresas fizeram nesse período a minha empresa seria necessária ou suficiente se esse cenário ainda continuasse de pandemia? E se ela depende exclusivamente da loja, se ela depende exclusivamente de um relacionamento pessoal, fatalmente você estaria fadada a não ter continuidade. Então, a interpretação da, a interpretação de entregar a solução completa, de usar a tecnologia a serviço, de pensar a sua operação como delivery de tudo, isso já muda consideravelmente o que você faz. Eu acho que é nesse Já sentido que a rompe, né? gente Já tem já, uma disruptura já te do dá padrão. motivos para pensar mais frentes. Eu acho que é um pouco disso mesmo. Você sabe que a Esther fez uma pergunta aqui que eu achei muito interessante? Apesar de você ter colocado para a gente alguns tópicos internacionais, mas acho importante a gente pautar também. É um comportamento empresarial mundial, não é uma situação só no Brasil, né?
Ah, sim, não é? Imagina, a gente está falando de uma pandemia mundial. Entretanto, o mercado se comportando de maneira diferente, porque já tem um mindset diferente. Tem alguns que são super mais abertos à mudança, Abertos. já são mais tecnológicos, outros menos. Então, cada um está sofrendo ou vivendo as suas mudanças conforme o estágio que se encontra, né? Ah, mas eu acho que sim, é uma mudança mundial quando a gente fala do live commerce. Começando na China, avançando nos Estados Unidos, é porque eles são precursores do varejo, né, do que tem de mais tendência. A gente já viu algumas iniciativas, eu estava vendo 3 empresas já falando que iam fazer isso aqui no Brasil, e eu ficando super animada, dizendo, puxa, que legal, né? Testando novas coisas. E eu acho que isso, o testar e acertar é o mais relevante. A parte do testar no Brasil, ele tem uma certa aceitação mais rápida? Ou novidades e pensar fora da caixinha no Brasil, você sente que ainda existe um certo escudo? Você sabe que o Brasil é um mundo, né? Se a gente analisar as culturas diferentes no Brasil, a gente poderia ter uma opinião por estado, Outra né? parte. Uma opinião por estado. Tem um estado que eu acho assim, tem um estado que eu acho assado e tal. Mas o que eu te diria, e eu já vi algumas empresas. Bom, vamos lá. O WhatsApp lançou uma novidade no que tange a pagamento no mercado brasileiro. Não é incomum empresas internacionais terem o mercado brasileiro com as maiores redes sociais. Então, o consumidor, ele é muito, muito interessado no novo e se ajusta rápido, né? Então, você vê as maiores redes sociais, o maior uso de uma determinada tecnologia. É, Nesse sentido, o Brasil é um grande laboratório para as tecnologias. Mas talvez a gente tenha, sim, empresários mais tradicionais. Eu digo isso até porque se, por exemplo, você conversa com uma empresa franqueadora norte-americana, normalmente ele já pensa que a expansão dele é mundial, né? Tem o mundo inteiro para expandir, então começa aqui pelos Estados Unidos e vai. E no mercado brasileiro, você vê um trabalho muito forte de empresas, entidades como a PEX, a própria Associação Brasileira de Franchising, fazendo um estímulo bastante grande à internacionalização. E ainda, apesar de ter crescido consideravelmente, ainda não são tantas as empresas que internacionalizam. Então, eu acho que a gente tem um público consumidor ávido por novidades, fácil dessa adaptação. Vejo que, às vezes, o empresariado mais tradicional. Isso é verdade. Você sabe que a Ornari também ela tem uma grande frente de expansão, né? Que é levar a empresa para fora. A gente já tem 5 lojas nos Estados Unidos. E exatamente essa preocupação digital, ela tem uma premissa muito grande, né? Dentro da empresa. Conta pra gente um pouco como que você vê essa parte de expansão. Tá, eu falei, e aí só para fazer assim um ajuste, eu falei de empresários mais tradicionais, pensando nas nossas microempresas no país inteiro, tá? Quando a gente viaja e vê como é que as empresas estão e tal. Mas a gente tem líderes de mercado super antenados, altamente tecnológicos, disruptivos na sua forma de pensar, então, e normalmente são líderes em cada um dos seus mercados, como o Ornari também é no seu mercado. E aí sim, são empresários que levantam muito a régua do varejo brasileiro. Mas a expansão, eu vejo assim, sabe? O mundo é muito grande para a gente se concentrar exclusivamente no Brasil. Lógico que quando você tem um alto potencial de consumo aqui, você fica mais concentrada nisso, né? Então, nossa, eu tenho tantas oportunidades no Brasil, por que eu vou me concentrar numa nova legislação, numa nova língua, numa nova cultura? Tem os seus desafios, Dá um efetivamente, pânico. mas eu acho que faz parte da perenização de uma marca, né? Eu acho que faz parte da interpretação da marca em outros mercados. E a Ornari, eu sei que é um exemplo de iniciativas nesse sentido. Isso é verdade. Gente, quanta informação. Sabe o que eu ia falando? Eu ia escrevendo tudo aqui. Eu adorei várias coisas. Porque é muito legal. Quando a gente conversa
com uma pessoa que aprimora ainda mais o seu raciocínio, é muito interessante a quantidade de conclusões que você vai tirando ao longo da conversa, né? E eu tenho isso, se eu não escrevo, depois eu falo, gente, tem um negócio que eu conversei muito, eu cheguei numa conclusão muito legal e eu não me lembro. Então você não escreve, você tem disso também, Li? Ou você fica gravado? Não, a minha cabeça eu preciso de um papel e de uma caneta para funcionar completamente, senão não sou eu. Ainda não estou nessa era totalmente digital, não. Eu preciso de um papel e uma caneta junto comigo. Falando em era digital, como que você, como consumidora, tem se comportado e se visto, se percebido durante a quarentena? Você falou assim, gente, eu gosto mais do e-commerce do que eu imaginava, eu gosto menos do online do que eu imaginava, isso é mais legal. Como você se comportou como consumidora? Para mim, esse comportamento mais ativista fez muito parte da minha percepção enquanto em casa, sabe? De interpretar a velocidade com a qual a gente estava destruindo o mundo. Parece duro, mas é É verdade. bem real. E o quanto a gente estava numa velocidade, eu vejo por mim, era reuniões atrás de reuniões, a empresa crescendo, faturamento e clientes, e aí você entrava num looping que você fala, aonde você chega com isso, né? Então, essa interpretação da vida mais plena, eu acho que foi uma reflexão, e para isso, a conveniência, quanto mais conveniente uma marca me entrega uma solução melhor, quanto mais ela se relaciona comigo, eu acho que todo mundo criou um modelo de atendimento, né? E aquela operação de sales, olha, é uma oportunidade maravilhosa que você... 70% de sales vai funcionar na primeira vez. Imagina você acionar um consumidor falando de sales durante 3 meses Um seguidos, né? Então, foram na estratégia de sales porque queriam salvar caixa, outros foram na estratégia de fato, aproximar para o relacionamento para ser mais perene. E eu acho que isso tudo são as interpretações que a gente tira enquanto consumidora. Eu quero, no final das contas, como eu tenho uma filha de 2 e uma de 4 anos, que elas tenham um mundo melhor. E como é que elas vão ter um mundo melhor? Se a gente começar a mudar ele agora, não é mais tarde, quando não existir mais mar, sabe? Assim, Não, é agora, né? não. Cuidando do todo. Então, eu acho que todas as empresas têm que pensar a sua responsabilidade. Responsabilidade com o consumidor, responsabilidade com a transparência, responsabilidade com o meio ambiente. É um grande Fato, né? desejo meu enquanto consumidora. Muita coisa mudou por aí, então. Com certeza. E Reflexões eu importantes. amei muito o nosso bate-papo. Eu achei delicioso. Não dá vontade de parar. Não Ai, dá vontade de cara. colocar uma pauta atrás da outra, sabe? E tipo, vamos pedir um café, vamos tomar um café. Você viu que legal, aliás, esse novo comportamento que a gente tem feito, que a gente tem feito, não, que a gente tem visto, na verdade, no mercado, que é você dividir as coisas todo mundo junto. Então, vamos cantar um parabéns, aí a pessoa manda um pedacinho de bolo para cada pessoa, você faz uma live com todo mundo com o mesmo pedacinho. Ou vamos fazer um almoço online. Gente, os almoços online são sensacionais. Então, uma empresa X, sei lá, uma empresa de... Isso aconteceu aqui no D&D, sabe? Então, uma empresa, um restaurante japonês que tem aqui, um dia combinaram aqui no D&D de mandar um japonês para cada um dos arquitetos para fazer um almoço. E todo mundo com o seu japonesinho lá comendo e fazendo esse almoço online. Então, você vê que até o almoço, gente, uma coisa tão normal da vida do ser humano, né? Ele mudou e transformou online. É muito interessante como tudo tá A encontrando novos privação te caminhos. faz fazer reflexões, né? A privação te faz fazer reflexões. Não, eu achei sensacional esse novo processo. Ó, inclusive, tem um pessoal aqui pedindo para você deixar uma mensagem para os arquitetos, para os profissionais que são grandes empresários, na verdade, né, de seus escritórios. E deixa uma mensagem para eles. Deixo sim. E uma das coisas que eu penso é que os arquitetos, eles cuidam de sonhos dos seus consumidores, né? Então, no momento que você interpreta, que você não está entregando um projeto arquitetônico, mas você está entregando parte do sonho do seu cliente, mudou toda a relação. Mudou a forma com a qual você vê o que você entrega, mudou a forma com a qual você se relaciona, mudou a forma com a qual você cuida de um eventual desconforto de um cliente, porque etc. Então, quer dizer,
essa reinterpretação do que você faz muda a sua forma de se relacionar e, por consequência, vai mudar a percepção do seu consumidor a respeito de você. Né? Então, mais relacionamento, mais amor, mais compaixão, consequência, mais projetos, mais clientes. Eu acho que essa é uma... Pensando nos arquitetos, eu imagino assim, se um arquiteto interpretar que está cuidando do meu sonho, muda tudo, não é só da minha cozinha ou só da minha casa, né? Muda tudo. Isso eu vejo isso até como forma de uma árvore, né? Cuida da raiz, cuida da base. Quando você entende que aquilo você tem que regar com o coração, com percepção de frente, porque dali é quem vai sair a árvore e os frutos, você vê a importância que tem que dar para a raiz, né? Nutre bastante que os frutos vão ser, isso aí. vão ser colhidos com polpa, com qualidade. Que mensagem linda! Olha, Li, muito obrigada. Você é uma pessoa assim, iluminada, queridíssima, maravilhosa, de uma sabedoria, de uma inteligência assim, admirável. Eu admiro muito o seu trabalho. Obrigada, Nath. por Obrigada abrir esse pela momento. companhia. Ó, tá bom. Um beijo enorme. E vai ficar salvada a nossa live aqui, ó. Graças, coisas boas da tecnologia que a gente pode sempre rever. Daqui um ano a gente assiste e fala, olha só, ela avisou lá atrás, ela deu o recado. Tá bom. Tchau, até mais. Beijo grande, querida. Um beijo a todo mundo. Obrigada por acompanhar a gente aqui também. Até mais. Tchau, tchau.